Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Que Tem Vaga, onde durante todo esse mês de março teremos um especial recebendo grandes nomes de mulheres que fazem parte também do mercado de trabalho. Recebo hoje Rosiane Silva, CEO, produtora e matrigestora da Compre de uma Mãe Preta, e Flora Bittencourt, CEO da Impact Beyond, consultoria de impacto social e inovação, também sócia da Social Lab e diretora do FIS Brasil. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Ai, muito bom falar sobre mulheres, mercado de trabalho e mães, né? Vocês são mães, você é mãe de uma menina? Uma menina. E você dois? Dois Joaquim, de 8 anos, e a Clara, de 3. Olha, eu quero ouvir então, primeiramente, os desafios de ser uma mãe, de ser uma mulher no mercado. Rosiane? É isso, né? Eu sou mãe, eu falo que é uma mini adolescente gremlin de 4 anos, porque as crianças são ótimas. Mas eu sou mãe de Nzinga Maria, tem 4 anos, e sou uma mulher preta, né? Então, assim, os desafios já começam aí. Antes da maternidade, a Compre nasceu por conta da maternidade, né, para pensar justamente esses cuidados da mulher, essa volta ao trabalho, essa dificuldade, e também resgatando muito o processo econômico das mulheres pretas, né, pensando nesse processo de escravização, onde as mulheres africanas vieram com tecnologias no mercado. Então eu falo muito, a gente fala, né, que o empreendedorismo não começou agora, então tem uma roda aí circular acontecendo há muito tempo. Então a Compre veio justamente assim para acolher essa maternidade junto com esse, no caso, empreendedorismo, né? Porque nem sempre empreender é escolha. E o mercado do trabalho, ele é muito cruel com as mulheres pretas. Então, a gente tem aí um índice enorme de mulheres que não conseguem voltar do trabalho depois da licença de maternidade. Então, empreender também nem sempre é uma opção. É o que precisa ser feito para maternar, para ser base, sustentar literalmente essa família e também sustentar sonhos, viver. Assim, e Flora, mãe de um casal e também engajada, né, nesse mercado de trabalho, à frente de grandes projetos, né, Flora? Queria ouvir um pouquinho também da sua história inicialmente. Sim. Bom, são já 10 anos empreendendo. Eu comecei com uma ONG, meu filho mais velho tem 8 anos, então 8 desses anos empreendendo já com filho. E a maternidade passa a ser até uma luta e um ativismo no mercado de trabalho, né? Porque a gente não só tem que romper as nossas crenças limitantes que nos limitam de acreditar nos nossos sonhos, de abrir oportunidade, de realmente ir para a rua e se jogar, como também romper os preconceitos que a gente enfrenta desde o primeiro dia que a gente engravida, né? E que está nos primeiros meses passando mal e não pode nem compartilhar o porquê que está passando mal e já é julgado a todo momento. Então, você passa a ver os outros, as outras mães e as outras pessoas com outra lente e realmente vem esse instinto de militar por uma transformação social, por uma mudança estrutural, onde a gente entenda que criar um filho não é responsabilidade da mãe, não é responsabilidade de uma pessoa. E nessa responsabilidade compartilhada, todo mundo tinha que assumir a reflexão e a importância de fazer mudanças estruturais, seja no dia a dia do trabalho, entendendo que as mães não dormem, entendendo que a gente muitas vezes precisa ter uma logística gigante para dar conta do dia a dia dessas crianças. Então, se a gente não fala nesse assunto, né, como nessa oportunidade que a gente está tendo hoje, essas transformações não acontecem porque elas são invisíveis. A luta da mãe, o dia a dia da mãe e da mãe preta, né, ele é invisível na sociedade. Então, se a gente não conversa sobre isso, se a gente não coloca isso em pauta, ninguém vê e não interfere na vida de ninguém, só daquela mãe. Sim. Então, é uma luta compartilhada, e que quem não tem filho também tem que lutar, e que os homens também têm que lutar, e que a gente tem que entender quem são esses homens que também abortam seus filhos, muitas vezes depois de que deixam as mães solo para enfrentar todas essas batalhas sociais. Então, eu gosto muito desse assunto e estou muito feliz de estar aqui com vocês trocando hoje. Muito bacana. A Flora fala dessa mudança estrutural, Rosiane, e é realmente algo que chama a atenção do nosso olhar e da nossa luta, como mulher, né, como ser humano principalmente. O olhar humanizado das organizações sobre as pessoas, sobre os seus colaboradores. A gente teve a pandemia e isso mudou totalmente o olhar, né? A gente não tem mais o profissional
profissional e a pessoa. Tem uma vida que é ali a mesma, faz parte do mesmo pacote. Você não tem como dividir isso porque a gente fala de ser humano. Como é que a gente olha para essa questão do empreendedorismo e os principais desafios para a mulher engajar realmente na carreira, ter um protagonismo próprio e, enfim, não temer, porque o medo também às vezes pode acompanhar, mas não pode paralisar, né? Desafios, assim, enfim, o desafio de mulheres pretas, empreendedoras, mães, é sobreviver, assim, eu acho que a gente tem um processo muito difícil, né? E quando a gente fala na maternidade, que a gente, por exemplo, eu penso que eu quero para o meu filho, para minha filha, e eu só quero que ela viva, que ela seja, que ela possa ser livre, que ela tenha oportunidades. Só que para isso a gente precisa trabalhar muito. E é isso, assim, quando uma pessoa preta chega em algum lugar, ela já passou por muitos outros processos. Assim, nossas preocupações são se a criança não vai ser parada, se ela não vai sofrer um racismo todo dia, se a gente não vai precisar brigar na escola. Então, assim, o empreender também assim está bem páreo com a vida, porque empreender não é romântico e tem as características, né? Às vezes é por necessidade e tem, sim, empreendedores que têm os dons e que fazem, né, o empreendedor informal. Eu acho que a diferença aí é que o informal, ele está sendo formalizado, então assim, ele está deixando de ser invisível. Né? E se você for pensar, quem tem o MEI, a maioria dos empreendimentos com MEI são de pessoas pretas. E dentro dessas pessoas pretas são de mulheres pretas. Né? Então, e o empreender é difícil porque você não tem investimento. Tá falando assim, da nossa rede, da Como de Mamãe Preta, a gente faz um trabalho muito bacana que a gente faz uma curadoria de produtos dessas mulheres, dessas famílias, porque é isso, você trabalha, por exemplo, tem uma marca que trabalha o marido, o pai, o filho, a avó, então assim, é toda uma rede. Né? Então a gente faz para a gente vender para empresas esses produtos que elas fazem. Isso manteve muitas famílias durante a pandemia, que tiveram que se reinventar na pandemia. A gente nasceu na pandemia, né? Que tiveram que se reinventar, tiveram que aprender a usar Instagram, tiveram que aprender a usar Facebook. Então, hoje também empreender também não é tão mais simples, porque se você não estiver sendo notado, se você não tiver aí uma presença digital, se você não tiver principalmente apoio, né? E o que eu vejo assim, nas empresas que elas precisam entender, que eu acho que elas estão entendendo, que para ter as 5 estrelinhas você tem que mudar, humanizar, né? E humanizar significa ser diverso, incluir mulheres pretas, incluir LGBTQIA+, né? Então não basta só ser uma empresa ponta, mas assim, o que essa empresa faz, o que essa empresa impacta? E isso impacta diretamente nos empreendedores, porque é onde a gente consegue acelerar, é onde a gente consegue empresas parceiras que queiram apoiar as pessoas, né? E ter grana mesmo, porque a gente não é herdeiro, a gente trabalha bastante. E se as pessoas que são conscientes desse processo, o quanto é difícil empreender, o quanto não é romântico, o quanto é uma carga mental, ainda mais para mulheres, assim, porque as que escolhem estar em casa empreendendo, é muito difícil, porque se você está com uma criança, né? Você está com uma criança ali empreendendo, e qual é o peso também mental e emocional da carga dessa criança para com a mãe ou para os cuidadores? Muito bacana os pontos que ela traz, não é, Flora? Porque diversidade não só passando pela questão de raça, de cor, mas também de gênero, como a gente está tratando aqui em geral. Como é que você observa as empresas na tratativa disso? A gente tem um avanço, Flora, ou ainda tem o que caminhar? Eu acho que um ponto que eu queria trazer do que a Rô trouxe, assim, quando a gente fala de empreender, a gente tem uma trajetória, né? A gente tem a ideação, aí a gente passa por um processo de aceleração, aí a gente tem o break-even, que é quando você consegue pagar todas as contas e esse retorno já te sustenta. Até chegar lá, você precisa de investimento, você precisa de capital, e isso a gente chama de capital anjo. Esse capital anjo, inclusive nesse meio das startups, tem um termo que ele é bem elitista e focado para pessoas que têm muitos privilégios, que é o Family, Friends and Fools, que é amigos, família e bestas. E esse trio você não vai encontrar para uma mulher empreendedora, você não vai encontrar para uma mulher empreendedora negra, você não vai encontrar para uma mulher empreendedora negra com deficiência LGBT. E
nesse lugar, muitas param, muitas perdem a oportunidade. E aí não é falta de capacidade, não é falta de criatividade, não é falta de potência, é falta de oportunidade. Então, na Impact Beyond, que é a minha consultoria, a gente trabalha muito apoiando as empresas a estruturar programas que invistam em pessoas empreendedoras, em diversidade, porque a gente entende a potência desse lugar quando chega no mercado, porque as portas estão fechadas antes de chegar no mercado. Então, para uma mulher sair de casa, para uma mãe sair de casa, ela precisa de investimento, porque ela não tem com quem deixar o filho dela. Então, a gente começa por necessidade empreendendo em casa com os filhos e para sair eu preciso já pagar essa conta. E eu, quando fui começar a trabalhar depois do primeiro filho, eu demorei para voltar. Porque eu não conseguia nenhum emprego e nem fazer o meu negócio vingar a ponto do custo que eu tinha para deixar o meu filho. E aí eu me sentia super culpada do tipo, como que eu vou deixar o meu filho se eu não consigo nem pagar para alguém ficar com ele? E eu comecei a ver em grupos como o que a Rosana me falou, ela tem dentro do Facebook 2.000 mulheres, né? Depois você conta pra gente. Relatos. E essa é uma grande realidade de mães que não conseguem nem começar, porque eu não posso me inscrever numa vaga de emprego se eu não tenho com quem deixar o meu filho. E isso é uma situação muito crítica. Então, esse investimento inicial, investimento em mulheres, e aí entra num assunto que eu amo, que eu acredito que a liderança feminina é o que vai transformar a sociedade, é o que vai acelerar a gente a atingir os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, ela só vai acontecer quando a sociedade inteira se unir para investir em mulheres, porque a gente ainda está com várias barreiras para conseguir entrar. O Instituto Maternal também, né, no corporativo. Ela falou sobre o grupo, estou curiosa agora para ouvir, porque sororidade, que é algo, inclusive, que a gente faz aqui agora, neste momento, é muito importante, né? Essa união das mulheres em prol do bem comum, enfim, da luta comum também. Como é que funciona esse grupo? Quais são os detalhes? Olha, gente, a Compre é muito emocionante. A Compre de Mamãe Preta, né, que é uma startup de impacto social para mães pretas, pardas, indígenas, afro-indígenas, refugiadas pretas. E essas mulheres empreendem tanto em produtos quanto serviços dos mais diversos segmentos. Então, assim, ela nasceu em 2020, na pandemia, eu e minha sócia, cunhada, né? Eu tenho uma sobrinha, a Betânia, que vai fazer 4 anos dia 19, e a Nzinga fez 4 anos. Então, elas têm 3 meses de diferença. Então, a gente nasceu dessa maternidade e pensando muito, assim, nessa luta antirracista, foi no momento que George Floyd foi assassinado. Então, assim, teve um boom da luta antirracista e as pessoas procurando. E eu trabalho na produção, na gestão cultural há muito tempo. Então, assim, todo mundo pergunta. Se eu não tenho, eu sei quem tem. Então, gente, por que não reunir essas mulheres que empreendem? Então, a Compre nasceu. Só que, assim, em 5 meses a gente tinha 1.000 mulheres. Então, assim, a gente tem uma rede no Facebook com mais de 2.000 mulheres. Eu acho que agora a gente já está com umas 2.500, quase 2.700 mulheres dentro dessa rede. Só que a gente tem uma vitrine, né, que é a Compre de Mamãe Preta, que a gente fala que é a nossa quitanda, que a gente traz muito, a gente tenta muito sair desse eurocentrismo em termos de comércio, então a gente afrocentra, né, então tudo que a gente consegue, então a gente tem um quilombo de rainhas, que é esse grupo dessas mulheres, né, então somos rainhas, e a gente trabalha muita autoestima, muita potência, quando se fala de sororidade, porque assim, o empreender é muito solitário. O maternar é solitário, né? Apesar da gente ter uma rede, assim, toda, você tá ali amamentando a criança, o que você sente, o que você vive é muito sozinho, ainda mais como o mundo enxerga a maternidade. Então, assim, dentro da Compre de Mamãe Preta, a gente oferece, por exemplo, a Jornada das Mulheres do Ubuntu, que é uma jornada terapêutica, então, uma vez por mês, gratuitamente, agora em modelo virtual ainda, né? Que a gente ainda não tá no espaço físico, porque a gente tem mulheres do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil também. Aí a gente tem o Ocupa Mãe Preta, que a gente faz umas lives, a gente faz... Aí a gente tem eu nem sei falar, é Community Manager, é isso? A gente tem a comunicadeira, porque é muito difícil falar isso.
Então a gente vai trazendo, assim, além dessa linguagem de startupense aí, então a gente traz para esse grupo, para essas mulheres, então a gente vai afunilando. Então no Instagram a gente tem as mulheres que já estão no nosso site, né, que já está na nossa vitrine, na Quitanda. E aí, no grupo de Facebook, a gente alimenta, a gente retroalimenta, mas a gente estava falando antes, assim, o quanto é difícil, sem apoio, sem grana, trazer essas mulheres para a vitrine. Porque é isso, assim, como que elas investem? Né? Qual é o meu capital de giro? Até quando a gente vende as coisas, se a gente não tem uma grana para dar para a empreendedora comprar o produto, a gente não consegue fazer. E aí, como é que faz, né? A roda girar. Então, assim, nesse sentido, assim, a compra e essa proteção. Então, se a gente... Aí, minha sócia, que é aqui, chora as pitangas. Aí quer chorar, chora com a Tuane, que ela chora as pitangas e faz a reunião lá e todo mundo chora pitanga. E aí, um dia que todo mundo só feliz, sorrindo. E a gente tem os pontos semelhantes, né? Porque é isso, mulheres pretas, a gente sempre tem, infelizmente, um caminho, uma trajetória. Ou é o cabelo, ou é o corpo, a condição, assim, sabe? A falta de oportunidades e privilégios, né? Então, a gente se encontra muito nessa tristeza, só que essa tristeza também se converte em ânimo. Porque a gente fala muito, se a gente não tá bem com a gente, como que a gente consegue fazer um vídeo? Verdade. Como que a gente consegue vender, né? Porque a gente leva muito não. Mais não do que sim. Então, como que a gente consegue enfrentar isso? Então, a Compre, ela reúne essa gangue. Aquilombamento. Um aquilombamento. A gente fala que é uma gangue toda, um bonde. É um bonde. Maravilhoso. Flora, quando a gente fala de equidade de gênero, não só a questão salarial em pauta, mas, enfim, outras que se interligam também a reajustes finos que precisam ainda ser feitos no meio corporativo. Sim. Qual é o seu olhar sobre isso, além também da saúde mental, né? Porque ela falou de sororidade, falou sobre a questão da autoestima, saúde mental da mulher, mulher mãe e mulher que tem os desafios do mercado quando a gente fala de equidade. Sim. Bom, na Impact Beyond a gente trabalha de forma estrutural. Então, foi cunhado esse termo do ESG, o ESG, né, do ambiental, social e governança. E por mais que eu não goste de nenhum termo que fica muito falado, né, ele perde valor, ele é um termo que despertou uma necessidade e uma urgência nas empresas em realmente investirem em mudanças estruturais. E quando eu digo estrutural, é que ela deixa de ser de grupos de interesse e ela passa a ser do board das empresas. Então, a gente sempre entra na empresa conversando diretamente com as lideranças dessa empresa, porque é onde a mudança e o investimento realmente vão acontecer, e isso está sim acontecendo. Então a gente vai para fazer um diagnóstico, uma análise, um entendimento de qual que é o cenário dessa empresa e faz uma consultoria desenvolvendo um plano estratégico de como implementar essas mudanças, seja na questão de governança, onde entra muito a parte de equidade, a parte de diversidade e inclusão, e quando a gente fala de equidade ainda tá bem distante da gente chegar no que eu acredito enquanto equidade, porque a gente ouve muitas coisas do tipo, mas foi o salário que ela pediu, mas é porque ele já tinha um salário mais alto, e essa barreira de compensação não existe, né? Então, isso a gente fala muito nas questões raciais também. A gente só vai chegar se existir uma compensação da desigualdade, porque a gente não vai igualar enquanto não tiver cotas, enquanto não tiver um investimento maior em quem antes não teve nenhum. Então, quando a gente fala, a gente vai selecionar aqui por experiência. Vai ter menos mulheres com experiência no cargo de CEO, porque até outro dia elas não entravam lá. Então, você não vai poder comparar um currículo de um homem branco que está há 30 anos como CEO e uma mulher que nunca foi CEO. Você vai ter que escolher o que nunca foi CEO para abrir essa porta. Então, enquanto não ficar tão clara a necessidade de você mitigar o preconceito que é estrutural, né, na sociedade, a gente não vai atingir as metas de equidade que se deseja. Então, eu vejo que tem um interesse
não posso dizer genuíno, mas tem um interesse de mercado, porque está existindo uma pressão, mas ainda falta entendimento. Então, a importância dos espaços de formação, dos espaços de sensibilização, dos espaços de letramento, para que as lideranças entendam o que é a mudança real, para que a gente atinja o ideal. Então, hoje já se diz, até 2025 a gente tem a meta de equidade de 55%, até 2025. Mas, assim, as coisas estão andando a passos lentos porque, estruturalmente, só está no texto, sabe? Só está no dito, não está no entendimento profundo, no sentir, no fazer essa mudança. Até porque a gente sabe que as vagas só vão ser ocupadas quando alguém perder essas vagas. E esse perder da vaga é onde bate no pessoal de quem não quer sair do poder. Interessante. E até digo mais, assim, quando você traz isso, essa mudança é muito difícil se a gente chega numa empresa, os recrutadores são todos brancos, heteronormativos. Dificilmente eles vão contratar, ou eles, eu falo eles porque a gente está nesse mundo, né? Dificilmente eles vão contratar mulheres, dificilmente eles vão contratar pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Então, assim, eu entendo que essa formação com a liderança tem que passar por várias camadas, mesmo porque a gente reivindica muito assim, só compro quando eu me vejo. Mas, às vezes, eu vejo a pessoa preta ali, só que não tem nenhum contexto. Por quê? Porque quem está fazendo ali atrás não tem pessoa preta, não tem sentido para essa pessoa. Então, assim, como que a gente muda, como que a gente aprofunda para além, né? A gente faz a formação com a liderança, mas a liderança continua contratando pessoas brancas, aí a gente chega lá na ponta, quem tá a pessoa preta lá? A recepcionista, os serviços gerais, assim, que não é desmérito, mas estamos trabalhando, estamos muito, assim, muito forte, assim, a gente está muito bem, estamos nos estruturando melhor para estar, assim, nesses cargos de gerência. Então, assim, não dá para falar, não tem gerente preta. Não, tem. Não tem. Então, assim, não tem porque a gente não quer ver e justamente trazer isso, né? Não perder os privilégios. Perder, assim, sair da zona do conforto, né? Claro, criar senso de identidade e também consciência, né? E respeito, sobretudo. Quando a gente fala de setores do mercado de trabalho, existem mais ou menos que despontam como tipo, esses estão tendo avanço mais significativo na contratação ou não? Aí depois eu gostaria também de ouvir o lado do empreendedorismo. Agora, tem setores que você pode citar, tipo, sei lá, economia, finanças, saúde? Eu vejo muito que os setores que têm mais visibilidade de marketing é onde essa mudança está acontecendo, porque as empresas precisam mostrar, né? Então, ainda para inglês ver aquela frase, né? Então, os setores que têm contato com o consumidor final é onde eu vejo as mudanças já começando a acontecer. Por isso que a pressão do consumidor é muito, muito importante também, né? Porque se a gente deixa de consumir um produto que é fruto de trabalho escravo, se a gente deixa de produzir um produto, consumir um produto que tem uma pegada de carbono muito alta, se a gente deixa de consumir esses produtos, a gente muda cadeias, a gente muda estruturas. Então, é muito importante a gente se ver como agente dessa mudança também. Olha, interessante o que ela fala. E no empreendedorismo, as principais dicas, por exemplo, de quem quer começar, de quem quer ser o CEO da própria vida, né, e do próprio trabalho mesmo. É o setor de culinária, é o setor de moda, cosmético. Como é que você olha esse lado de nichos? Olha, tem um boom aí, né? Eu acho que nesse processo da pandemia é muito complexo falar, né? Mas, assim, a alimentação aumentou muito, né? E roupas, acessórios, assim, sabe? Deu uma transformada, na verdade, né? Porque as pessoas não saíam tanto, mas elas começaram a consumir outros tipos de acessório, outros tipos de marcas. Então, o que eu vejo, assim, nas mulheres ali empreendedoras, que elas estão tentando se renovar enquanto empreendedoras, melhorar a qualidade do produto,
e de maior alcance, mas também voltar ao presencial. Porque é isso, assim, por exemplo, eu falo das vendedoras da Avon, que vendia de porta em porta a tiazinha do Yakut, sabe? Que passa ali. Eu fico pensando, como que foi isso na pandemia? Né? Então, assim, tá todo mundo renovando, redobrando. E eu acho que foi um desafio ruim, obviamente, mas que fez a gente se conectar de outras formas também com a tecnologia. De sentir, né? Eu não sei você, mas assim, eu só via no Zoom, né? Eu me senti abraçando. Plataformas diversas, com certeza. E eu acho que o desafio do empreendedorismo é isso, assim, agora o híbrido, né? Trazer tanto a cozinha quanto a culinária. Eu acho que a cozinha, principalmente, assim, que muitas cozinhas foram fechadas, né? E como que vende essa comida agora nesse novo modelo, tudo assim. Mas o mercado, enfim, das mulheres, né? Sempre aumenta, né? Com certeza. Sempre aumenta. Meninas, a gente está no minuto final do programa. Passou tão rápido e eu estou aqui querendo reperguntar cada vez mais, mas eu gostaria de ouvi-las nas considerações finais, né? O que vocês podem, então, concluir para quem nos assiste? Afinal, a gente fala de uma importante pauta que deve ser cada vez mais tratada. Inclusive, parabéns pelo Dia das Mulheres, que é todo dia, mas nesse mês de março em especial, né? Flora, essas considerações, por favor. Bom, eu vim pensando que eu queria ser bem humana hoje, assim, e menos vendedora, porque empreendedor é muito vendedor também, né? E quer contar tudo que faz. Então, se você quiser saber o que eu faço, entra lá nas redes sociais, vocês vão saber. Mas eu queria honrar hoje as mulheres, as mães. Tem 2 noites que eu não durmo, porque minha filha tá doente, e mesmo assim eu vim pensando em contar isso, porque é esse tipo de experiência que a gente omite e vive o dia a dia do trabalho sem compartilhar essas barreiras, essas dificuldades que a gente tem. Então, a gente está aqui à noite, né, com os nossos filhos sendo cuidados também. Então, esse invisível que está no nosso dia a dia é algo que eu gostaria que cada vez mais fosse visibilizado, porque com certeza a gente conseguiria mais acesso, mais espaço, menos julgamento. Acho que menos julgamento já é maravilhoso para começar. Então, eu quero honrar todas as mães. Depois que eu virei mãe, eu sempre brinco que eu sou fã de mãe e quero agradecer também toda a minha equipe, todos os projetos. Eu acabei não falando, mas a gente também tem o FIS, que é o Festival Internacional de Inovação Social, que é um festival que acontece no mundo inteiro, e a gente trouxe para o Brasil. Esse ano vai acontecer em Belém, e é um festival de empreendedorismo que a gente coloca mães empreendedoras no palco, dá visibilidade. Então, o que eu mais gosto de fazer é conectar, conhecer gente incrível, como eu estou conhecendo vocês hoje, e conectar com oportunidades, com criatividade, com mais coisa. Então, estou de portas abertas também para quem quiser trocar mais e se conectar ainda mais. Ai, combinadíssimo. E você, Rô? Tô ouvindo aqui. E, bom, eu vou vender daquela... Você não vai vender, eu vou vender. Não, gente, mas assim, pensar muito, assim... Bom, eu enquanto compre, né? Eu falo que a gente faz 1.500 coisas, né? A compra, eu sou produtora, eu sou jornalista. Mas, toda vez que a gente pensa, eu e a Tuane, maravilhosa, que a gente tem um bonde, né? Um bonde, a Camila, as Camilas, a Renata, a Jana, enfim, eu não vou falar todas, mas a gente não anda só. Né? Nunca anda só, então a gente tem toda vez que a gente pensa em desistir assim, aí a gente recebe uma mensagem no inbox, a gente recebe uma ligação, a gente recebe uma pessoa que a gente nunca imaginou elogiando, assim, então nosso coração se aquece e a gente pensa, estamos no caminho certo. Maternar, empreender, dá bom, sabe? Então, assim, a consideração é apoiem mulheres pretas, apoiem Mamãe Preta, a gente tem lá o nosso projeto. E pensar nessa cadeia, né? Como que a gente transforma, como que a gente é esse sujeito de transformação? Claro. Né? Diariamente, né? Mais respeito, amor, assim...
E, gente, prosperidade e abundância, vamos ganhar dinheiro esse ano. Muita luz e muitas bênçãos para todas nós. Isso, Foi um prazer tê-las aqui obrigada comigo. pelo convite. Até o Obrigada. próximo programa. Bom trabalho sempre. Obrigada. E para você que nos acompanha também, muito obrigada sempre por sua companhia e audiência. Espero que você tenha aproveitado o papo. Até o próximo Aqui Tem Vaga.